Olá pessoal, aqui é o professor Vasco, tudo bem? E aí, vamos para mais uma dica para vocês. Divisão celular, mitose e meiose é um assunto de extrema importância para as provas que vocês vão fazer, ok? Então vamos dar uma olhadinha nas principais dicas relacionadas ao processo de divisão de uma célula. Depois da vinheta, biodica para vocês. Então vamos lá, pessoal. Como eu estava falando com vocês, então, ali, cuidado com esse assunto da divisão celular, porque esse é de extrema importância para qualquer prova de vestibular, tá ok? Então vamos lá. Para a gente começar a falar seja de mitose, seja de meiose, primeiro nós temos que levar em consideração a estrutura dos cromossomos. Tá? Cromossomos, vocês sabem, são aquelas estruturas constituídas basicamente de DNA e proteínas. Então, em cada cromossomo você vai encontrar filamento. Um filamento inteiro, como vocês estão vendo aquele par de cromossomos ali, ó, um roxinho e outro azul. Tá vendo só? Vocês estão vendo que eles estão constituídos por um único filamento. Esse filamento que constitui a estrutura do cromossomo, você chama isso de cromátide. Tá? Cada cromátide é constituído por uma molécula de DNA. Então ali eu tenho dois cromossomos, um par de cromossomos. Como é que você chama os cromossomos que formam pares? Você chama de cromossomos homólogos. Tá? Em cada par de cromossomos homólogos, um veio da mãe, outro vem do pai. No outro par de cromossomos homólogos, um veio da mãe, outro vem do pai. E no outro par, um vem da mãe, outro vem do pai. Tá certo? Então, cuidado, cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que estão em um mesmo par, eles são geneticamente diferentes, porque um veio de um indivíduo progenitor, que é a mãe, e o outro veio do outro, que é o pai. Tá certo? Então, são dois indivíduos diferentes, então os cromossomos homólogos, um que vem da mãe, outro vem do pai, eles são geneticamente diferentes, tá ok? O que acontece com esses cromossomos? Tá? Num período que antecede a divisão da célula, que a gente chama de intérfase, os cromossomos que estão constituídos por uma única cromátide, então apresentando uma única molécula de DNA, esse DNA de cada cromossomo se duplica. Aí os cromossomos passam a ter duas cromátides, tá certo? Esse período que antecede a divisão da célula nós chamamos de intérfase. É nesse período que toda molécula de DNA que constitui os cromossomos, tá, se duplicam. Aí os cromossomos passam a ter duas cromátides. Consequentemente, cada cromossomo passa a ter duas moléculas de DNA. Essas cromátides, no formato de X, que os cromossomos se encontram, tá? Essas cromátides de um mesmo cromossomo, você chama de cromátides irmãs. Elas são geneticamente iguais. O DNA que constitui, tá, essa cromátide é igual ao DNA que constitui essa cromátide. Por quê? Porque quando o DNA se duplica, você fala que ele é um processo semi-conservativo. As duas novas moléculas que são formadas, tá, cada uma conserva uma fita do DNA de origem. Acaba que essas duas novas moléculas são geneticamente iguais. Então o DNA que está numa cromátide vai ser igual ao DNA da outra cromátide. Isso porque antes o cromossomo tinha uma única cromátide e esse DNA que está constituindo essa única cromátide, ele se duplicou. Processo semi-conservativo, forma dois DNAs geneticamente iguais, tá certo? Constituindo as duas cromátides de um mesmo cromossomo, que se chama de cromátides irmãs. Durante a mitose e durante a meiose 2, a segunda divisão da meiose, porque a meiose tem duas divisões, meiose 1 e meiose 2. Então, durante a mitose e durante a meiose 2, olha o que acontece ali no esqueminha. Os cromossomos, tá, cada um com suas duas cromátides, são as cromátides irmãs. Elas estão presas umas às outras ali, ó, através de uma estrutura chamada centrômero. Essa estrutura, ela vai se dividir. Lá no meio da mitose e lá para o meio da meiose 2. O centrômero se divide. Aí as cromátides irmãs, elas vão se separar. Lembre-se que elas são geneticamente iguais. Elas vão se separar. Quando elas se separam, cada cromátide irmã agora separada, passa a ter seu próprio centrômero, porque antes o centrômero se dividiu e aí as cromátides irmãs se separaram. Então cada cromátide irmã passa a ter seu próprio centrômero, tá ok? Você fala agora que eram cromátides irmãs quando estavam no mesmo cromossomo, agora separadas, tendo o seu próprio centrômero, agora elas são cromossomos irmãos, que são geneticamente iguais, porque as cromátides irmãs são geneticamente iguais. Separados são cromossomos irmãos geneticamente iguais, tá ok? Isso aí é o que você observa, então, durante a mitose, tá? E durante a meiose 2. Vamos para frente, vamos continuando.
Então vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Continuando aí. Isso que eu falei com vocês. Esse aí é o período de intérfase, tá? Intérfase é o período que antecede a divisão da célula. Muito cuidado. Antigamente o pessoal falava que a intérfase é um período de repouso celular, tá? Fica parecendo que a célula em repouso, ela não tem atividade. Não. É um período de intensa atividade metabólica. Tanto é que é nesse período que eu estava falando, intérfase, o período que antecede a divisão da célula, é o período que a célula está se preparando para se dividir. É de intensa atividade metabólica, tem uma alta atividade metabólica. Ela é dividida em etapas, em fases. Eu quero que vocês guardem a fase S, tá certo? Tem fase G1, S, G2. Eu quero que vocês guardem a fase S. Essa é mais quente para cair em prova, tá? Na fase S, S vem de síntese. Síntese de quê? É quando toda molécula de DNA que tiver naquela célula, constituindo os cromossomos, os DNA se duplicam. Ah lá, os cromossomos têm apenas uma única cromátide, com uma única molécula de DNA. O DNA de cada cromátide, de cada cromossomo, se duplica. Por isso que aí os cromossomos passam a ter duas cromátides nesse período S, tá certo? Então, cada cromossomo passa a ter 2 DNAs. Por isso, cuidado, a partir da fase S, tá? A quantidade de DNA que uma célula tiver, dobra a partir da fase S. Ah lá, se você tinha, por exemplo, X, tá? No início da intérfase, depois que o DNA de cada cromossomo se duplicou, você passa a ter então uma quantidade de 2x de DNA a partir dessa fase S, tá certo? Porque cada cromátide tem um DNA. Se duplicou, agora cada cromossomo passa a ter 2 cromátides. Então são 2 moléculas de DNA em cada cromossomo, tá ok? Muito cuidado com isso aí, tá? Vamos pra frente. Bom, então continuando aí. Agora a gente chega então na mitose, tá certo? Então, como eu falei com vocês, aqui nós estamos dando dicas de algumas informações que são realmente importantes, que caem muito nas provas vestibulares. A mitose você conhece, é aquela divisão em que uma célula se divide, originando 2 novas células. Só que essas 2 novas células são geneticamente iguais entre si, com o mesmo número de cromossomos, tá? Que uma tem, a outra vai ter, mas só que elas são também geneticamente iguais e com o mesmo número de cromossomos da célula que deu origem a elas. A célula vai se dividir exatamente ao meio, formando 2 novas células. Esse processo aqui, ó, em que a célula vai se dividindo, é a dobra da membrana plasmática, que vai se contraindo, vai se dividindo. É um processo que a gente chama de citocinese, tá certo? Essa dobra da membrana plasmática, ó, essa invaginação bilateral da membrana plasmática, dividindo a célula em 2. Isso é a citocinese, que vai acontecendo, formando 2 células geneticamente iguais, como vocês estão vendo ali. Então a mitose, tá, ela tem uma grande importância, por exemplo, nos processos de regeneração de tecidos. Uma célula, por exemplo, vai dar origem a novas células, 2 novas células geneticamente iguais. Então, se todas as células de um tecido que foi lesado, para poder regenerar aquele tecido e voltar a ser o que era antes, as células que ficaram naquele tecido vão se multiplicar, formando células geneticamente iguais àquelas que constituem o tecido lesado, para continuar sendo o que era antes. Ou seja, um processo de regeneração. Tem que formar células geneticamente iguais. Mitose que entra nesse processo. Nos processos de crescimento do indivíduo. Tá? Quando você cresceu, o que aumentou em vocês? Foi o tamanho das suas células? Não. Foi o número de células que aumentou. Tá certo? Então as células vão se proliferando e isso vai desenvolvendo o organismo do indivíduo. Tá ok? Em alguns seres, a mitose também atua como uma forma de reprodução assexuada. Tá joia? Muito cuidado com isso aí. E tem também espécies, por exemplo, espécies de alguns animais, em que a mitose ela pode formar gametas. Normalmente o pessoal cobra a formação de gametas para meiose. Por exemplo, no nosso caso é só a meiose que forma gametas. O espermatozoide, tá certo? O ovócito, que depois origina o óvulo, é tudo por meiose. Tá? Agora, existem algumas espécies animais em que a mitose ela pode formar gameta. Muito cuidado com isso aí, fique esperto. Tá? Se jogarem, por exemplo, que só a meiose forma gameta. Não, mitose também pode. Então ela é toda dividida em fases. Como, por exemplo, vocês têm aí naquele esqueminha. Tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. 2 fases. Eu quero que vocês realmente guardem. Muito cuidado com a metáfase e com a anáfase. O que acontece nessas fases? Então, ó, olha lá. Nessas 2 etapas da mitose, em que uma célula se divide, formando 2 células geneticamente iguais, tá? Existem essas 2 fases que eu quero que vocês tenham muito cuidado. Metáfase e anáfase. Na metáfase, preste atenção. No início da divisão da mitose, os cromossomos começam a se espiralizar. Tá? Eles vão se condensando, o que a gente fala.
Então, aos poucos, eles vão ficando mais grossos, mais visíveis. Quando chega nessa etapa chamada metáfase, que é a segunda fase da divisão mitótica, nessa fase os cromossomos vão estar totalmente espiralizados, totalmente condensados, que a gente fala, tá? Então eles ficam bem mais grossos, mais curtos, mais grossos e ficam muito mais visíveis, totalmente visíveis. E os cromossomos ficam presos através do centrômero, que fica ali unindo as cromátides irmãs. Lembra que depois se divide? Então, o centrômero vai justamente nessa estrutura, vão se empreender fibras de proteínas que vocês estão vendo ali, ó, aquelas fibrinhas mais alongadas, vermelhinhas, tá certo? É que vão prender os cromossomos justamente na região mediana da célula. Essas fibras se prendem ali naquela região do centrômero, segurando os cromossomos um do lado do outro, ali, ó, enfileiradinho, tudo no meio da célula. Essa organização dos cromossomos exatamente na região mediana da célula, você chama isso de placa equatorial. Então os cromossomos estão no grau máximo de espiralização e todos eles organizados, enfileirados no meio da célula, formando essa organização no meio da célula que a gente chama de placa equatorial. Por isso, por que eu falei que essa fase é tão importante? A metáfase, é a melhor fase para se estudar o cromossomo, para visualizar os cromossomos. Todo biólogo, todo geneticista, quando ele quer estudar os cromossomos de uma célula, ele prefere aplicar justamente um composto chamado colchicina, que bloqueia a divisão da célula. Ele aplica colchicina, tá? Justamente nessa fase, na metáfase, porque os cromossomos estão em grau máximo de espiralização, estão todos eles presos nas fibras, essas fibras alongadas que a gente chama de fibras do fuso acromático ou fuso mitótico, que se empreendem ali no centrômero do cromossomo, tá certo? Então fica tudo muito mais organizado, muito mais visível, os cromossomos, e fáceis de serem estudados. Essa é a melhor fase para visualização e estudo dos cromossomos, a metáfase. Porém, quando chega no final da metáfase, já pegando o início da fase seguinte, chamada anáfase, o que vai acontecer? É o que ocorre aquilo que eu falei no iniciozinho do nosso vídeo. É quando o centrômero de cada cromossomo se divide. Aí as cromátides irmãs de cada cromossomo se separam, formando cromossomos irmãos que são geneticamente iguais. Tá certo? Quando isso acontece, aí o que vai ocorrer? A célula se divide ao meio. Cada cromossomo vai ser puxado por aquelas fibras onde os cromossomos estão presos, as fibras do fuso. Essas fibras começam a encurtar e puxam cada cromossomo irmãos, ali ó, cada um dos cromossomos, cada cromossomo irmão, vai ser puxado para um polo oposto da célula, levando a mesma informação genética para um polo e a mesma informação genética ali para o outro polo. Aí quando a célula se divide, você vai ter duas células, cada uma com um cromossomo irmão, que foi para um polo e o outro foi para outro polo. A célula se divide exatamente ali ao meio, cada cromossomo irmão foi para uma célula nova, levando a mesma informação genética. Por isso que na mitose, tá, são formadas células geneticamente iguais. É por causa da divisão do centrômero e a separação das cromátides irmãs, formando cromossomos irmãos que são geneticamente iguais. Quando esses cromossomos irmãos migram para polos opostos, já está induzindo a célula a se dividir ao meio. Cada cromossomo irmão que tem a mesma informação genética vai para uma célula nova. Tá vendo só? Então tá aí a explicação. Por que as células são geneticamente iguais? É por causa da divisão do centrômero e a separação das cromátides irmãs, formando cromossomos irmãos, que são geneticamente iguais, e cada um vai para uma célula nova. Ok? Beleza? Muito cuidado com essas duas fases da mitose, porque isso aí é quentíssimo para aparecer para vocês na prova. Tá? Vamos em frente. Então vamos lá, vamos continuando aí, ó. Agora vamos para meiose, tá? Meiose, gente, mas já passamos para meiose, são dicas do que realmente é muito importante você lembrar dentro da divisão celular, tá ok? Na meiose, por exemplo, você já conhece esse processo, que é quando você tem uma divisão de uma célula, tá? Que ela vai passar por duas divisões, o que a gente chama de meiose 1 e meiose 2, tá? No final, você vai ter, a partir de uma célula, no final você vai ter 4 células geneticamente diferentes. Cuidado com isso. Na mitose, você tem a formação de células geneticamente iguais. Na meiose, não. De uma célula, você vai formar no final 4 células geneticamente diferentes entre si. Tá ok? Nós já vamos explicar o porquê que essas células são diferentes. Tá? E elas têm a metade do número de cromossomos da célula que sofreu o processo de divisão.
Tá joia? Então, é um processo que a gente fala, a meiose é um processo reducional. Agora, cuidado, a meiose 1, a primeira divisão, é onde realmente acontece essa redução do número de cromossomos. Porque na meiose 2, esse número reduzido ele apenas se mantém, até as células filhas. Onde ocorre a redução do número de cromossomos é na meiose 1, tá ok? Por isso que você fala que a meiose 1 ela é um processo reducional, tá? E o processo 2, a meiose 2, é um processo equacional. Assim como a mitose também é um processo equacional. O que é equacionar? O que é uma equação? Então, ó, ax mais b é igual a um determinado valor. Ou seja, uma equação é uma igualdade. Quando você fala que algo é equacional, é porque está estabelecendo uma igualdade. Tá joia? Agora, a meiose 1 é reducional, o número de cromossomos cai para metade. Na meiose 2 é equacional, porque o número apenas se mantém. Já reduzido, se mantém até o final. Tá certo? Igual a mitose, que é um número que se mantém até nas células filhas. Tá? Então, no caso ali assim, o que você vai ter de importância da meiose? A meiose, por exemplo, no nosso organismo, na maioria dos seres vivos, tá? Que se reproduzem sexuadamente, a meiose forma gametas, células voltadas para a reprodução. Lembra que eu falei com vocês, mitose em algumas espécies de animais, mitose também pode formar gameta, mas na maioria das vezes é a meiose que forma gametas. Tá ok? Fica esperto com isso aí. No nosso organismo, meiose é formada por... os gametas são formados por meiose. Tá joia? Então, no caso, a meiose, ela também aumenta o grau de variabilidade genética por dois fatores. Preste atenção. Tá? Aonde que você explica o fato das células no final da meiose serem geneticamente diferentes? É porque justamente na meiose, tá? Na meiose 1, os cromossomos homólogos, que são os cromossomos que formam pares, tá lembrado que eu expliquei no início do nosso vídeo? Tá? Os cromossomos que formam pares, um vem da mãe e outro vem do pai. Os cromossomos homólogos são geneticamente diferentes, vieram de seres diferentes. Tá? Na meiose 1, existe uma fase com o mesmo nome que tem na mitose, anáfase, só que é a anáfase 1. Nessa fase, os cromossomos homólogos, tá? Eles vão se separar. É a segregação dos cromossomos homólogos, tá? Que lá na anáfase da mitose era a segregação dos cromossomos irmãos. Aqui é a segregação dos cromossomos homólogos. São os homólogos é que se separam. Tá joia? Aí esse cromossomo que, por exemplo, veio da mãe, vai para uma célula filha. E esse cromossomo que veio, por exemplo, do pai, vai para outra célula filha. Levando o quê? Informações genéticas diferentes. Porque os cromossomos homólogos na meiose 1 é que se separam. E como eles são geneticamente diferentes, um vai levar uma informação genética para uma célula filha, o outro leva outra informação genética para outra filha, devido à segregação independente dos cromossomos homólogos, tá? Mas não é só por isso que as células são geneticamente diferentes, não. Tá? Porque também na meiose 1 ocorre um processo que toda vez que a gente fala de meiose, a gente acaba comentando desse processo chamado de crossing over, tá? Ou permuta gênica que a gente fala. O que é isso? É isso que vocês têm aí embaixo, tá? Nesse esqueminha. Você tem os dois cromossomos ali formando pares, cromossomos homólogos. Um vem da mãe e outro vem do pai. Tudo bem? O que vai acontecer? Os cromossomos homólogos, tá? Um de origem materna e outro paterna, eles vão encostar suas cromátides homólogas, como está ali no esqueminha. Quando eles encostam suas cromátides homólogas, esse ponto de contato a gente chama de quiasma. Aqui que vai acontecer o processo de crossing over, onde tem o quiasma, o ponto de contato das cromátides dos cromossomos homólogos. O que é o crossing over? Uma troca. Olha lá, esse pedaço que está aqui, ó, tá, do cromossomo, por exemplo, que veio da mãe, que está em contato com o cromossomo que veio do pai, esse pedaço dessa cromátide vai trocar, vai para esse cromossomo, por exemplo, que veio do pai. E esse cromossomo aqui, ó, que veio ali ó, do pai, esse pedaço vai vir aqui para o cromossomo que veio da mãe. Olha o que aconteceu ali, ó. Tá vendo só? Eles trocaram segmentos que têm material genético nesses segmentos, porque você se lembra, cada cromátide é constituído por uma molécula de DNA. Então, quando ocorre essa troca de segmentos de cromossomos homólogos, está trocando material genético. Material genético que veio da mãe e material genético que veio do pai. Tá certo? Então, preste atenção. Quanto mais crossing over, a taxa de crossing, tá, for maior, maior será o grau de variabilidade genética. Porque você concorda que toda a informação genética que veio, por exemplo, no cromossomo que veio da mãe, está agora recombinada com um segmento que veio justamente com informação genética do pai. Toda a informação genética que veio aqui no cromossomo do pai está agora recombinado
com um segmento com informação genética que veio da mãe. Essa recombinação, tá, de genes, isso aumenta a variabilidade genética. Quanto maior a taxa de crossing over, maior o grau de variabilidade genética. Cuidado com o detalhe. Crossing over não é obrigatório, nem sempre acontece. E, para falar mais, a taxa de ocorrência de crossing ela é relativamente pequena, tá bom? Mas saiba que é um processo que aumenta a variabilidade genética, tá? E a meiose, além de aumentar a variabilidade genética, ou promover a variabilidade genética, também mantém constante o número de cromossomos na espécie. Por quê? Porque justamente como a meiose forma gametas e o número de cromossomos nos gametas cai para a metade, tá certo? Na hora que então ocorre a fecundação, tá? Você tem, por exemplo, 23 cromossomos do espermatozoide, junta com 23 cromossomos do óvulo, juntou, forma uma célula que a gente chama de zigoto, onde vai ter quantos cromossomos? 46 cromossomos. Então, no seu filho, um dia, tá? Com seu gameta, você tem 23 cromossomos. Com o seu parceiro, que você tiver, de repente, um filho aí no futuro, ele vai contribuir também com 23 cromossomos no gameta dele. Vai ser formado, na hora da fecundação, uma célula que a gente chama de zigoto, com os 23 cromossomos do seu gameta, com 23 cromossomos do gameta do seu parceiro ou da sua parceira. Vai formar um zigoto com 46 cromossomos. Quantos cromossomos que nós temos, então, em todas as nossas células? 46. Ou seja, é a meiose que mantém constante o número de cromossomos na espécie. A cada geração de uma mesma espécie, o número de cromossomos se mantém graças a esse processo reducional na hora da formação dos gametas, que aí na hora da fecundação restabelece o número padrão de cromossomos daquela espécie, tá ok? Vocês estão vendo aí do lado aí, ó, que eu coloquei para vocês justamente o nome das fases, tá? De cada, então, divisão da meiose. Na meiose 1 e da meiose 2. Os nomes são os mesmos da mitose. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. É só você colocar o número 1 na frente de cada uma das fases que você sabe que você está falando da meiose 1. E o número 2, que você sabe que você está falando da meiose 2, tá ok? Guarde mais a meiose 1, tá? É onde geralmente tem mais questões de vestibulares, porque é na meiose 1 que acontece o crossing over. É na meiose 1 que acontece a separação dos cromossomos homólogos, tá? Justamente promovendo a redução do número de cromossomos para metade. É essa separação dos cromossomos homólogos, que então proporciona também células geneticamente diferentes, além da ocorrência do crossing over. Tá joia? Vamos falar disso agora então? Vamos lá então. Tá aí. Isso aí que eu estava falando com vocês, tá? Nas divisões, tá, meiose, da meiose 1, da meiose 2, eu quero que vocês guardem principalmente essas três fases que estão aí. Cai demais. Prófase 1, anáfase da meiose 1, ou seja, anáfase 1, e anáfase da meiose 2. Anáfase 2, tá ok? Preste atenção. O que você realmente precisa guardar? Isso aí que o pessoal pergunta muito em prova, para você não cair em nenhuma curradinha de prova, tá? No caso ali assim, você sabe, então eu já coloquei a definição novamente ali da meiose, que uma célula se divide originando 4 novas células geneticamente diferentes, com a metade do número de cromossomos da célula de origem. Ou seja, por exemplo, uma célula diploide, que você fala que ela é 2N, tá? Ou seja, os cromossomos formam pares. N representando o número de cromossomos. 2, por que 2N? De acordo com o número de cromossomos, o 2 é porque os cromossomos formam pares. Um vem da mãe, outro vem do pai. Vai formar 4 células haploide. N. O que significa isso? Para cada cromossomo que tiver naquela célula, ele é único, ele é sozinho, não tem um par. Por isso que é N, é a mesma coisa que você dissesse 1N. Qual que é o número na matemática que você sabe que ele está ali, mas ele não precisa ser escrito? X não é a mesma coisa que 1x? N é a mesma coisa que 1N. Tá certo? 2N, os cromossomos estão aos pares, por isso 2. Seja o número de cromossomos que for, que é o N. Agora, N, que é a célula haploide, é o número de cromossomos. Mas do lado tem um 1 que está invisível, 1N. Cada cromossomo ele é único, tá certo? É um representante de cada par de cromossomos homólogos que foi, por exemplo, os gametas. Tá joia? Então eu quero que vocês guardem essa primeira divisão da meiose 1. Tem 2 fases importantíssimas, a prófase 1 e a anáfase 1. O que acontece na prófase 1? É nessa fase que os cromossomos vão se emparelhar. O que é isso? Vão formar, vai ter o pareamento de cromossomos. Tá? Pareamento, pareamento. Estão formando pares.
Esse pareamento de cromossomos homólogos, que são os cromossomos que formam pares, um vem da mãe e outro vem do pai, esse processo é chamado de sinapse. Ô Vasco, peraí, sinapse, eu já ouvi esse termo sinapse, mas lá em tecido nervoso. Sim, que lá você também tem um pareamento, mas, por exemplo, um pareamento de dois neurônios, ou um neurônio com uma célula muscular, ou um neurônio com uma célula glandular. Esse pareamento de um neurônio com outro neurônio ou com outra célula muscular ou glandular, você também chama de sinapse, tá certo? Aqui, o pareamento não é de células, mas é um pareamento de cromossomos. É uma sinapse cromossômica que você fala, tá ok? Isso acontece na prófase 1. Na prófase 1 tem uma fase, uma subfase específica, chamada zigóteno, tá? Dentro da prófase 1, que é onde acontece essa sinapse, tá? Numa subfase chamada zigóteno, que ocorre dentro da prófase 1. Acontece a sinapse cromossômica. E é também na prófase 1 é que vai acontecer, devido a essa sinapse, os cromossomos se aproximando, formando pares, é que eles vão encostar suas cromátides. Ou seja, na prófase 1 que acontece o processo de crossing over, tá? Existe uma subfase, duas na verdade, uma chamada paquíteno e outra chamada diplóteno, onde acontece o crossing over. O crossing over começa no paquíteno e vai ser concluído nessa fase chamada diplóteno, tá? Mas é tudo na prófase 1 que acontece realmente o crossing over, que aumenta o grau de variabilidade genética, tá certo? E aí vem a anáfase 1, que eu quero que vocês guardem também. Na anáfase 1, da meiose 1, é onde os cromossomos homólogos vão se separar. É a segregação dos cromossomos homólogos. Cada cromossomo homólogo vai ser puxado para aquelas fibras do fuso, que também tem aqui, tá? Que lembra que tem as fibras do fuso prendendo os cromossomos na mitose? Aquelas fibras encurtam, puxando os cromossomos irmãos para polos opostos? Aqui também tem aquelas fibras. Só que agora elas vão encurtar, puxando os cromossomos homólogos para polos opostos. Ou seja, os cromossomos vão migrar para polos opostos com suas duas cromátides. O que você quer dizer, Vasco? Não vai ter divisão de centrômero. Cuidado com isso. Não tem separação de cromátides irmãs, tá certo? Na anáfase 1 da meiose 1. Tá? Os cromossomos vão inteiros para as células filhas, tá? Com as duas cromátides, porque na hora que eles se separarem, a célula se divide formando duas células. Um cromossomo homólogo foi para uma célula, levando uma informação genética. O outro homólogo foi para outra célula, levando uma informação genética diferente, porque os cromossomos homólogos são geneticamente diferentes. Um vem da mãe, o outro vem do pai. Tudo porque não teve divisão de centrômero. E com isso, eu tenho aqui dois cromossomos homólogos. Eles se separam. Um vai para uma célula, outro vai para outra célula. O que aconteceu? O número de cromossomos cai para metade nas células filhas. Tá certo? O fato dos cromossomos homólogos se separarem faz com que o número de cromossomos caia para metade. Tá? E faz com que as células filhas sejam geneticamente diferentes. É o fato que acontece na anáfase 1, é que explica a definição da meiose. Tá? A redução do número de cromossomos para metade e a formação de células geneticamente diferentes. É na anáfase 1 que é explicado isso, por causa da separação, a segregação dos cromossomos homólogos. E como eles são geneticamente diferentes, é o que explica a definição da meiose. Tá? Cuidado, porque na meiose 2 também tem anáfase. O nome das fases são os mesmos, como eu falei com vocês, agora é mesmo. Então lá tem anáfase também, só que a anáfase 2. Cuidado, toda a segunda divisão da meiose, a meiose 2, é tudo igual à mitose. Tudo igual à mitose. Por isso que o número de cromossomos cai para metade é na anáfase 1, ou seja, na meiose 1, por causa da separação dos homólogos. Mas isso já não vai ser observado na anáfase 2. Por quê? A divisão, segunda divisão meiótica, ela é tudo igual à mitose. Cuidado com isso. Então, lá na anáfase 2, da meiose 2, vai ter divisão de centrômero. Igual na anáfase da mitose. Os cromossomos homólogos que foram para as células filhas, formadas na meiose 1, agora os cromossomos homólogos vão ter a divisão do centrômero e as cromátides irmãs separadas, lá na segunda divisão. Lá na anáfase 2, da meiose 2, o centrômero se divide, as cromátides irmãs se separam. Tá joia? Isso faz com que o número de cromossomos se mantenha. Já foi reduzido pela metade na meiose 1. Agora, o número de cromossomos vai ser mantido, já reduzido, por causa da separação das cromátides irmãs. Tá? Essa divisão do centrômero, que é a mesma coisa que acontece na anáfase da mitose.
Tá joia? Fique esperto. Olha aí, que eu coloquei aqui, por exemplo, nesse esquema para vocês. Olha lá, vocês têm ali justamente os cromossomos, tá? Ainda na forma simples, com uma cromátide. Aí passa pela intérfase. Lá na fase S eles se duplicam, passa a ter duas cromátides. Entra na divisão celular. Entra, por exemplo, na meiose. Ah lá, os cromossomos passam a ter duas cromátides. São os cromossomos homólogos que estão aos pares, o vermelho e o azul. Tá vendo só? O que vai acontecer? Lá na meiose 1, os homólogos se separam lá. Cada um vai para uma célula, levando uma informação genética diferente. Chega na meiose 2, os cromossomos homólogos têm suas cromátides irmãs separadas. Vai ter divisão do centrômero, o que não foi observado na anáfase 1 da meiose 1. Tá certo? Fique esperto com isso. Na anáfase 1 da meiose 1, não tem divisão do centrômero. Existe a separação dos cromossomos homólogos, a segregação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, na meiose 2, os cromossomos, então, vão ter a divisão do centrômero, separação das cromátides irmãs, formando cromossomos irmãos. Tá certo? Muito cuidado com isso aí. Tá joia? Então, vamos adiante então. Vamos continuar aqui. Bom, e agora chegamos na nossa última parte, tá? Na nossa última dica sobre divisão celular, do que realmente o pessoal cobra muito em provas, tá? Que é justamente essas diferenças entre a mitose animal e a mitose vegetal. Fica esperto com isso. O pessoal cobra muito isso aí em prova, tá ok? Existem essas pequenas diferenças, são 3 diferenças entre mitose animal e mitose vegetal. Preste atenção, dentro das células, tá? Você vai encontrar, por exemplo, nas células animais, existem pequenos conjuntos de tubos de proteínas que ocupam os polos das células. São tubos de proteínas que ficam distribuídos de uma forma cilíndrica, estruturas pequenas que nós chamamos de centríolos, tá certo? Ficam ali nas extremidades, justamente nos polos opostos de uma célula, tá? De uma célula animal, por exemplo. Ao redor dos centríolos, durante a divisão mitótica, são formadas fibras menores de proteínas que nós chamamos de fibras do áster, tá certo? São aqueles risquinhos que vocês estão vendo ali, ó, vindo ali justamente dos polos opostos da célula animal, tá ok? Então você vai ter os centríolos, de onde partem, então, são formados fibras menores, mais curtas, chamadas fibras do áster, tá? Então dali também partem aquelas fibras onde se prendem os cromossomos, que são fibras mais longas, que a gente chama de fibras do fuso, tá? Mas nós vamos nos prender nessas diferenças entre mitose animal e mitose vegetal, nos centríolos, esses grupinhos de túbulos ou microtúbulos de proteínas, e nas fibras do áster, que são fibras mais curtas de proteínas formadas ao redor dos centríolos. Tá joia? Então o que acontece? Na célula animal, você conta com a participação desses túbulos de proteínas, chamados centríolos. Nas células vegetais, os vegetais superiores, tá, mais desenvolvidos, não tem centríolos. Então, o que você faz então como comparação? Você classifica a mitose animal como sendo uma mitose cêntrica, porque tem participação dos centríolos. A mitose vegetal não tem os centríolos. Então você fala que é uma mitose, tá, justamente acêntrica. Para ter a formação do áster, tem que ter a formação também a presença dos centríolos, tá? Porque o áster são essas fibrinhas de proteínas mais curtas, estão formadas ali na região dos centríolos, ao redor dos centríolos. Já que na mitose animal tem participação dos centríolos, vai ter formação dessas fibras do áster. Já que na mitose vegetal não vai ter a participação dos centríolos, dos vegetais superiores, então não tem formação das fibras do áster. Então você fala que a mitose animal, devido à participação, tem a participação dos centríolos, é cêntrica. E como vai ter a formação das fibras do áster, você fala que é uma mitose astral. Na mitose vegetal, não vai contar com a participação dos centríolos. Você fala que é uma mitose acêntrica. Então, se não tem os centríolos, não vai ter a formação das fibras do áster. Você fala que é uma mitose anastral. Tá ok? Mas aí vem a terceira diferença. É uma das que o pessoal mais gosta de cobrar em prova do vestibular. Tá? É o processo justamente da divisão, propriamente dito, de ali, ó, de todo o material celular, material citoplasmático da célula, formando as duas novas células. Esse processo é formado por uma invaginação bilateral da membrana plasmática, tá certo? Que nós chamamos esse processo de citocinese. Alguns autores chamam também de citodiérese, mas não é muito utilizado citodiérese. O pessoal gosta mais de utilizar citocinese, que vem do termo cinese, vem de kinesis. Kinesis é movimento. Citoplasma, é o movimento do material citoplasmático dividindo toda a célula em duas novas células.
tá? Isso acontece sempre na última etapa da divisão mitótica, tá? Que nós chamamos, e da divisão meiótica também, que é a fase chamada de telófase. Na telófase, tá? É que sempre acontece essa citocinese, tudo bem? Então, no caso ali, na célula animal, vocês estão vendo na primeira, que a membrana, ela tá aqui, ó, sofrendo uma invaginação de fora para o centro da célula. Tá vendo o primeiro esquema ali? Você fala que então é uma citocinese centrípeta. Tá indo de fora para o centro, dividindo a célula em duas. Na célula vegetal, não. O complexo golgiense, tá? Essa organela que muitos de vocês já estudaram, o complexo golgiense, ele libera vesículas que vão se depositando no centro da célula vegetal, começando ali a divisão do material celular. Então começa no centro a divisão da célula, está saindo do centro a divisão de uma célula. Por isso que você fala que a citocinese, que acontece graças à liberação de vesículas do complexo golgiense, que se depositam no centro da célula vegetal, ali começando a divisão do material citoplasmático, que é a citocinese, ela vai ser uma citocinese centrífuga. A divisão está partindo do centro da célula, graças a essas vesículas liberadas pelo complexo golgiense. Essas vesículas vão se enfileirando. O complexo golgiense vai depositando vesículas na região mediana da célula vegetal. Vai formando ali, ó, o que a gente chama de um fragmoplasto, que justamente vai tendo uma deposição aos poucos nessas vesículas, por exemplo, de celulose aos poucos, vai tendo deposição de carboidrato. E vai formando justamente, então, ali, uma primeira estrutura que realmente já vai dividindo a célula vegetal em duas novas células. Você chama essa fileira de vesículas que vieram do complexo golgiense, já começando a dividir a célula vegetal em duas novas células, tá? Fazendo o processo de citocinese. Você chama isso de lamela média. Então esse conjunto, essa fileira de vesículas que vieram do complexo golgiense, já começando a ter deposição de carboidratos ali, ó, nessas vesículas, formando justamente, então, tá, aos poucos, duas novas células. Essa estrutura é o que nós chamamos de lamela média. O complexo golgiense, então, é que promove a formação dessa estrutura, tá, que é considerada a primeira estrutura de divisão de uma célula vegetal, ok? Fique esperto com essa classificação, tá? Que a célula animal é uma mitose cêntrica, que tem centríolos. Então vai ser astral, que ao redor do centríolos tem formação das fibras do áster, e uma citocinese centrípeta. Célula vegetal, tudo ao contrário. Não vai ter centríolo, então é acêntrica. Não vai ter áster, anastral. Citocinese, começa no centro, tá certo? Começa no centro, então é centrífuga. Quem promove essa citocinese? O complexo golgiense. Tá joia? Que antigamente chamava de complexo de Golgi, mas hoje em dia a gente fala mais complexo golgiense. Então, galera, tá? Ficamos aqui com essas diquinhas importantíssimas para vocês sobre divisão celular. Fique esperto, tá? Que aí daqui a pouquinho vocês vão ter mais biodica, tá? Fique esperto então, gente. Valeuzaço! Ótima prova para vocês!